Ok. Agora nós estamos com a questão de número 50, que trata-se domínio de uma função. Lembre, domínio de uma função. São as condições de existência dos valores que eu posso atribuir para x para que exista a função. Só lembrando, denominador tem que ser diferente de zero. Radical de índice par, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Isso é o básico, certo? Nessa questão de número 50, ele diz assim: a função definida tem como conjunto domínio o intervalo real. Então vamos copiar essa função para analisarmos, ó, a função f de x, ó, a função f de x, em cima fica o numerador 1, embaixo o denominador, que é uma raiz de índice par, x menos 3, que multiplica 2 menos x. Ok. Não é necessário, mas quando não vem o índice, fica subentendido que é 2. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a história do denominador. Denominador diferente de zero. Também eu tenho a história da raiz de índice par, radicando de índice par. Eu tenho um radicando de índice par. Então, radicando de índice par. Qual é a condição? Radicando de índice par, ele tem que ser... Quando eu tenho raiz de índice par, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Então, implica que x menos 3, que multiplica 2 menos x, pelo denominador, diferente de zero, pela raiz, maior ou igual a zero. Mas como ele está no denominador, então ele não aceita a igualdade. Somente condição maior do que zero. Ora, é possível, pode ser feito? Pode. Eu posso pegar, multiplicar, resolver a inequação do segundo grau. Pode, sem problema nenhum. Nós não aconselhamos pelo simples fato. Porque se tiver mais de 2, vai cair numa equação terceiro, quarto, quinto grau. Ou se por acaso aqui for x ao quadrado, quando eu multiplicar por x, daria x à terceira. Então, o que é que nós aconselhamos? É que você faz o seu estudo de cada um separadamente. Então, a gente começa a batizar. Chama isso aqui de A, chamamos isso aqui de B. Então, a expressão A, ela passa a ser x menos 3. A expressão B, ela passa a ser 2 menos x. Qual é o procedimento? Igualar a zero. A expressão A é igual a zero. Pegamos a expressão B, igualamos a zero. X menos 3 é igual a zero. Conclusão, x igual a 3. Então, a expressão A, ela zera. Lembre, a expressão A, ela zera em x igual a 3. A expressão B, 2 menos x igual a zero. Então, passando x para o outro lado, então 2 igual a x, então x igual a 2. Então, a expressão B, ela zera em x igual a 2. Então, ó, o A zera em x igual a 3, o B zera em x igual a 2. Então, vamos fazer o estudo do sinal. Então, nós temos uma reta só para A, para fazer o estudo do sinal, uma reta só para A, variável x, uma reta só para B, da variável x, e uma reta para A vezes B, porque eu quero o produto, na equação produto. O A zerou em 3. O A zerou em 3. O B zerou em 2. O A zerou no 3, o B zerou no 2. Como não tem igualdade, caracteriza intervalo aberto.
Como não tem igualdade, intervalo aberto. Então, característica intervalo aberto. Então, lembra, a igualdade caracteriza intervalo fechado, certo? A ausência da igualdade caracteriza intervalo aberto. Então, vamos lá. Colocação do sinal. Temos que olhar para a expressão A e verificar o coeficiente do x. Na expressão A, o coeficiente do x é positivo. Não é o valor, é o coeficiente dele. Coeficiente positivo. Então, implica que à direita nós colocamos o mesmo sinal do x. E à esquerda, sinal contrário. Se x, o coeficiente do x é positivo, à direita é positivo e à esquerda, sinal contrário, negativo. Na expressão B, vamos verificar o coeficiente do x. Na expressão B, o coeficiente do x é negativo. Então, a regra diz, quando trata de função do primeiro grau, à direita o mesmo sinal de x, que é o sinal do A, e à esquerda, contrário. Não é o valor encontrado, é na expressão, antes de fazer qualquer alteração, você verifica o coeficiente do x. Coeficiente do x negativo, então indica que a direita do 2 será negativo. E a esquerda, sinal contrário. Se lá é menos, aqui passa a ser mais. Devemos conservar aberto ou fechado, desce o zero, as raízes das expressões, e começamos a trabalhar a história do sinal. Menos com mais gera menos. Menos com menos gera mais. Produto. Mais com menos nós temos menos. Então, essa expressão A vezes B, ela tem um intervalo negativo, um intervalo positivo, um intervalo negativo. Então, a nossa escolha vai depender do sinal da desigualdade. O sinal da desigualdade. Se o sinal for maior do que zero, quer dizer, espaço positivo. Se o sinal for, comparando com zero, se quer dizer, quando ele impõe que é maior do que zero, espaço positivo. Quando ele impõe menor do que zero, espaço negativo. Como ele quer maior do que zero, ele está impondo espaço positivo. Então, o nosso espaço positivo está nesse intervalo. Está entre 2 e 3. Então, o domínio da função, era isso que o amigo estava querendo, estava pedindo. Qual o domínio da função? O domínio da função é o intervalo que vai do 2 até o 3. Então, existem várias maneiras de escrevermos isso aqui. Intervalo aberto de 2 até 3. Você pode escrever dessa notação matemática, pode escrever essa daqui ou pode escrever essa daqui, 2 até 3. O parênteses também indica notação de intervalo aberto. Então, eu tenho 3 notações. Eu posso escrever essa notação aqui, que é o intervalo aberto extremo 2 e 3. Posso escrever essa notação aqui, que é o intervalo aberto de extremo 2 e 3, o parênteses indica intervalo aberto, ou podemos escrever essa notação aqui, tá certo? X maior do que 2 e x menor do que 3. Voltando para os itens, a resposta está, não vamos nos atrapalhar, intervalo aberto. Então, intervalo aberto, colchete para fora. Então, o item correto é o item B. Intervalo aberto, colchete para fora. Intervalo fechado, colchete para dentro. Pronto. Intervalo aberto, intervalo fechado. Então, a questão de número 50
está associado ao item B de bola. Pronto. Então, nós temos aqui, meus amigos, a questão de número 51. Questãozinha que diz, lei de formação de uma função. Diz assim, uma função de variável real satisfaz a condição. Está aqui. Essa é a lei de formação da função f, não é a função f de x. Eu tenho f de x mais 2, é 2f de x mais f de 1. Qualquer que seja a variável x. Então, você pode atribuir o valor que quiser para a variável x. Isso aqui é verdadeiro. Sabendo que f de 3 é 6, determine o valor de f de 1 mais f de 5. Vamos pegar a lei de formação da função. A lei de formação da nossa função é f de x mais 2. Isso aqui é 2 vezes f de x mais f de 1. 2 vezes f de x mais f de 1. Qualquer que seja a variável x. Então, essa é a lei de formação da função f de x. O que nós temos é que a única informação que eu tenho é que o f de 3 é igual a 6. Aí ele pede para calcular f de 1 mais f de 5. Então, qual vai ser o nosso foco, o nosso objetivo? É calcular f de 1 e f de 5. Então, nosso objetivo é calcular f de 1 e f de 5. Então, qual é o primeiro valor que eu vou atribuir para x? Lógico, 1. Eu quero que apareça 1 aqui. Então, vamos começar. Primeiro valor de x. Então, x igual a 1. X igual a 1, eu vou ficar com f de 1 mais 2. Vai ficar 2 f de 1 mais f de 1. Ora, nesse parênteses, eu tenho o 1 e o 2. Se eu somar, eu vou ter f de 3. Vou ter 2f de 1 mais f de 1. Então, vai dar 3f de 1. Nessa relação, f de 3, né? 3f de 1, quem é o conhecido? É o f de 3, está aqui, ó. O conhecido é o f de 3. Então, o f de 3 é igual a quem? A 6. Então, eu posso dizer que f de 3 é igual a 6. Então, f de 3, né? 3f de 1, que é igual a 6, passa o 3 dividindo. Então, meu f de 1 vai ser igual a 6 dividido por 3. Então, meu f de 1 é igual a 2. Então, eu já tenho o valor do f de 1. Pronto. O f de 1 é igual a 2. Eu preciso calcular o f de 5. Então, qual é o outro valor que eu vou atribuir aqui? Tá certo? Ó, eu tenho o f de 3. Então, ó, qual é o número que somado com 2 vai dar 5? 3. Muito bem. Então, implica que o meu x vai ser igual a 3. Então, vamos atribuir agora o x igual a 3. Então, substituindo x mais 2. Então, fica 3 mais 2. Vai ser igual a 2 vezes f de x. Não esqueça, ó, 2 vezes f de x. Então, 2 vezes f de 3 mais f de 1. Isso aqui não altera. Então, f de 1. F de 5. 3 mais 2, 5. Vai ser igual a 2 vezes f de 3, que é igual a 6, mais f de 1, que é igual a 2. Daqui, chego à conclusão
que meu f de 5 é igual 2 vezes 6, 12, mais 12, 14. Então, meu f de 5 é igual a 14. Maravilhas! Lembrem, eu quero o f de 1 mais o f de 5. Na questão, o nosso amigo pede, certo? Na questão, o nosso amigo, certo? Está pedindo, certo? O nosso amigo está pedindo, ele pede para somar f de 1 mais f de 5. O f de 1 é 2, mais o f de 5 é 14. Então, a resposta 2 mais 14 dá 16. Então, lei de formação pura. Determine o valor de f de 1 mais f de 5. F de 1 mais f de 5 dá 16. O item correto trata-se do item B. Então, resposta B de bola. Pronto. Essa foi a questão de número 51. Temos agora a questão de número 52. Diz assim: considere as funções. Então, eu tenho aqui a lei de formação de duas funções. A função f de x e a função g de x. E também nós temos uma outra função aqui embaixo, que é h de x. O número real a é dado para essa expressão. Então, 5 vezes a elevado a menos 1. Vamos com calma. Então, o que é que nós temos aqui nessa questão? Tá certo? Então, nós temos... É muito perigoso, a gente alerta aqui, é que você fica na dúvida, quem está dividindo quem pacífico? Na realidade, deixa eu mostrar aqui, deixa eu vir para cá, aí eu mostro um detalhezinho aqui. Vou pegar as funções. A função f de x é dado por 3x menos 5. A função g de x, a lei de formação é 3x ao quadrado mais 2x menos 4. E a função h de x é x menos x ao quadrado. Então, eu tenho aqui a função f de x, tem a função g de x e tem a função h de x. A expressão a, que ele quer determinar, primeiro, isso aqui caracteriza módulo. Então, isso caracteriza módulo. Segundo, para que for definido bem claro a divisão, certo? Para definir bem a divisão, é necessário que esses traços tenham tamanhos diferentes, para poder definir. Então, na realidade, eu tenho f de 0 sobre g de menos 1, dividido, esse resultado dividido por h de 2. Isso aqui representa módulo, certo? Essas duas barras representam módulo. Então, o que que nós vamos fazer? Simplesmente calcular o f de 0. Primeiro, o f de 0, onde tiver x, bota 0. Fica 3 vezes 0, menos 5. Resposta, menos 5. G de menos 1, onde tem x, vamos botar menos 1, na função g. 3 vezes x ao quadrado, então passa a ser menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes x, que é menos 1,
certo? Menos 4. Então, nós temos aqui g de menos 1 como sendo 3, porque o expoente é par, então dá positivo. Aqui dá negativo, menos 2, menos 4. Então, eu tenho 3 menos 6, então dá menos 3. Vamos para a função h de x. Então, h de 2. Então, vamos aqui, h de 2. Pela lei de formação, é 2 menos 2 ao quadrado. Então, eu tenho 2 menos 4. Então, nós temos menos 2. Então, os valores f de 0 é igual a menos 5. Temos g de menos 1 é menos 3. E h de 2 igual a menos 2. H de 2 é igual a menos 2. Substituindo para encontrar a expressão A, o módulo para garantir o resultado positivo. Módulo. Então, vamos lá, substituindo. Certo? Quem é o f de 0? Menos 5. Menos 5. Quem é o g de menos 1? Menos 3. Quem é h de 2? H de 2, resposta, menos 2. Ora, não vai ser problema o módulo, certo? Fazer os sinais. Então, esse módulo, todo um resultado vai dar positivo. Então, desaparece todos os menos. Mesmo assim, se você quisesse, ao menos comendar mais, daria menos, mas o módulo fica mais. Então, repete a primeira, o módulo, todo mundo ficou positivo. Repete a primeira, que é 5 terços, todo mundo positivo. Multiplica pelo inverso da segunda. Lembre que 2 sobre 1 passa a ser quem? Meio. Então, essa expressão A, produto, multiplica os numeradores e os denominadores. Então, eu tenho aqui a expressão A, que é 5 sextos. Mas no caso, o nosso amigo, se você observar o material, o nosso amigo está pedindo 5 vezes A elevado a menos 1. Então, ele está pedindo o valor de 5 vezes A elevado a menos 1. Ora, então vai ficar 5 vezes, quem é A? Vamos substituir, 5 sextos, elevado a menos 1. Quando você tem uma fração com expoente negativo, o que diz a regra? Você vai inverter, você vai inverter essa fração e vai mudar o sinal do expoente. Se você inverter a fração, que é 5 sextos, se você inverter a fração, ela passa a ser 6 quintos. O expoente, que era menos 1, passa a ser agora positivo. Mais 1. Então, eu vou ter 5 vezes 6 quintos. Então, eu posso simplificar, tirar esse 5 e sobrar 6. Pronto. Então, o valor de 5 vezes A elevado a menos 1, resposta correta, 6. Vamos ao gabarito? 6. O item correto está bem aqui definido no item B. B de bola. Então, o item correto é o item B de bola. Pronto, ele queria o valor de 5 vezes A menos 1. Lembrando que, na realidade, isso aqui tinha que ser um pouco maior em relação a quem? A esse traço superior. Pronto, é esse um detalhezinho bem interessante. Pronto, nós temos aqui a questão de número 53. Eu digo, se eu tenho um intervalo de menos 1 a 2, é o conjunto imagem de uma função. Então, o conjunto imagem dessa função é, pronto, se menos 1 e 2
é o conjunto imagem. O que é que ele está dizendo? Ó, aqui, ó. Você tem menos 1 e 2. Isso aqui é o conjunto imagem dessa função. Certo? Conjunto imagem. Então, quem é o conjunto imagem? Essa aqui é da função f de x. É o conjunto imagem. É a imagem da função. Ele quer saber quem é a imagem da função g de x. Então, a função g de x é dada por 2f de x, 2f de x mais 1. Então, fica bem simples. Se o f de x for igual a menos 1, não é a imagem, qualquer valor de x, ó, menos 1. Aí implica que a minha função g de x vai ser igual a 2 vezes menos 1 mais 1. Então, g de x é igual a menos 1. Ó, menos 2 mais 1, menos 1. Lembre, nós pegamos o f de x igual a menos 1. Agora eu vou pegar o f de x igual a 2. Então, f de x igual a 2. Então, meu g de x vai ser igual a 2 vezes f de x, que é 2, mais 1. Então, meu g de x vai dar 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, nós temos aqui o g de x igual a menos 1 e g de x igual a 5. Então, a imagem da função g de x vai do menos 1 até 5. Então, era só isso a questão. Então, esse aqui é o conjunto imagem da função g de x. Porque a função g de x depende da função f de x. Ok? Então, vamos ao gabarito. Então, a imagem da função g de x vai do menos 1 até 5. Então, o item correto, trata-se do item C. C de correto. Então, essa é a questão de número 53. A imagem vai do menos 1 até 5. É isso que é interessante, essas questões. Porque quando você tem, lembre, quando você tem, joga x, encontra a sua imagem. X igual a 2, então g de 2 é a imagem. Se x for 3, você tem g de 3. Se você tem já a imagem, joga na função, calcula a imagem de quem? Da outra função. Ok? É só exercitar um pouco mais. Vamos em frente.